um pobre homem que sentiu a vocação de Deus para ser seu humanista aqui na Terra e que agora chega praticamente aos 90 anos pela graça de Deus apenas. É uma alegria muito grande, ao mesmo tempo que uma certa tristeza por não ter sido, talvez, o sacerdote que Cristo esperaria de mim. Mas, chegando a esta idade, tenho muitos motivos para dar graças a Deus, para me sentir alegre, agradecido ao Senhor, pelas muitas graças, muitos dons que Ele me concedeu gratuitamente, sem mérito algum da minha parte. Foi talvez o bom exemplo, um testemunho do meu pároco na minha aldeia de Trás-os-Montes. Recordo-me quando eu estava na terceira classe, na altura se dizia, hoje chama-se o terceiro ano, ele me convidou para ser acólito, naquela altura chamava-se ajudante de missa. A missa era em latim, tinha que aprender o latim sem perceber nada, mas aprender de cor para poder responder em nome do povo. Eu fui, gostei muito, e depois o diálogo que tinha com eles certamente me influenciou muito, de maneira que, passados alguns meses, eu disse à minha mãe, assim numa viagem que fiz com ela: mãe, eu gostava de ser padre. Era pequeno, tinha talvez os meus 11 anos, não mais, tinha 11 anos. E a minha mãe disse: olha filho, nós somos pobres, uma família pobre, éramos 12 irmãos, 2 falecidos em pequeno, nós ficámos 10, enfim, como adultos, e nós somos pobres, mas a mãe vai fazer tudo o possível, se tu tens o gosto de ser padre, para que tudo possa acontecer. E eu vi da parte dos meus pais, realmente, um desejo muito grande que assim acontecesse, de maneira que fizeram tudo o que lhes era possível para eu ir para o seminário, as despesas que sempre existem, que ela se desdobrou em cuidados, em trabalhos, em iniciativas, para que nada faltasse, e foi para eles motivo de alegria quando, de facto, cheguei ao sacerdócio. Há muitos momentos, graças a Deus, momentos em que as pessoas saem do confessionário felizes, agradecidos, porque se veem realmente perdoados, aliviados do peso da sua consciência, dos seus problemas de vida, enfim, pelos sacramentos da penitência, e não só, também porque realmente o Senhor me colocou, por desígnios seus, numa tarefa difícil. Eu fui ordenado em Angola e Luanda, estive 13 anos em Angola, em 1975 vim como chamados retornados, porque meu pai teve um AVC, 3 meses sem reagir, praticamente sem falar, eu só mostrava desejo de ver o Armando, como ele dizia, e então eu vim de Angola para o ver antes de morrer e estar com ele. Trouxe o bilhete de ida e volta, mas depois, por várias circunstâncias, não regressei a Angola. Fiquei então em casa de uma familiar minha, no Barreiro, e depois fiquei na diocese de Setúbal. O Sr. Dom Manuel Martins, o primeiro bispo de Setúbal, pediu-me para eu prestar assistência religiosa a uma freguesia nova que se tinha criado e precisava de assistência religiosa. Por ali fiquei, com muitas dificuldades, e realmente ver como o Senhor me ajudou imenso em superar essas dificuldades em momentos difíceis, 1976, 77, concretamente comecei em 77, a 27 de março de 1977, foi superando muitas dificuldades e problemas, sempre com a ajuda de Deus. E eu vi que realmente Deus esteve presente e me ajudou a superar tudo isto, até constituir depois uma paróquia, que não tínhamos igreja, não tínhamos nada, começámos do zero, celebrávamos missa no ré-chão de uma casa, e foi necessário depois passar para a escola primária, aproveitar, pedir o espaço aos fins de semana, e tive que superar muitas dificuldades
mas graças a Deus formou-se uma paróquia, constituiu-se uma igreja, um centro paroquial, e conhecendo as minhas limitações humanas, conhecendo a pequenez humana que eu sou, vejo que foi tudo graças a Deus, e por isso agora, chegando a esta idade, olhando por todo o meu passado, vi que foi Deus que me orientou para ali e que me ajudou, enfim, a separar tudo isto, a criar, digamos, uma paróquia, a paróquia de Santo André, no Barreiro. Mas um momento marcante foi que eu estava já bastante desanimado, depois de muitas experiências que falhavam, então alguém me falou no caminho neocatecumenal, que estava a espalhar-se por todo o mundo já, uma experiência nova do pós-concílio, um catecumenado da Igreja, aprovado oficialmente pela Igreja, e eu quis realmente experimentar também. Reconheço que foi muito útil para mim, como homem, como cristão, como presbítero da Igreja, e foi uma ajuda muito grande para consolidar uma comunidade cristã, crescer, a ponto de começar, a primeira vez que celebrei a missa lá eram 28 pessoas, quando deixei a paróquia havia uma frequência de 550 pessoas. Foi tudo isto, eu reconheço, foi obra de Deus, mas que se serviu da pequenez de um homem simples, humilde, humanamente falando, sem qualidades humanas que pudessem realmente acreditar, mas que Deus fez isto, servindo-se realmente de mim, para fazer uma obra. Isto deu-me uma alegria muito grande quando realmente alguém me foi apresentar esse caminho e eu tive a intuição que era talvez a solução para a realidade que estava a viver. Várias poderia contar. Quando estive em Luanda, estive ali 13 anos, recordo que uma vez chegou um homem a chorar, soluçando, era um militar português, que diz: padre, padre, eu sou um miserável. Depois conta um pouco da sua história, faz a sua confissão, etc., procura animá-lo na vida e dá-lhe coragem, enfim. Eu saio dali a sorrir, apertando-me as mãos, agradecido, quer dizer, um homem totalmente transformado. Eu naquele momento senti uma alegria muito grande de ser presbítero da Igreja, de ser um instrumento, embora me falando, muito pequeno e muito indigno, mas de que Deus se serviu para dar a paz àquela alma atribulada e não só ali, mas mais tarde. Tive outros momentos, estou-me a recordar uma vez no Hospital do Barreiro, onde eu era capelão, alguém, uma testemunha de Jeová, que sentiu necessidade de desabafar comigo também. Estivemos a conversar uma hora e no fim ela disse: olha, encontrei hoje uma paz que na minha congregação nunca senti, pelo contrário, todos me apontam o dedo, todos me criticam, me querem expulsar da congregação. Só que encontrei agora alguém que me deu um ânimo, e etc. Olha, venha mais vezes, venha sempre, que eu gosto assim de falar, foi um conforto muito grande. Eu senti também uma alegria muito grande por ser um instrumento para dar um bocadinho também de paz àquela alma atribulada, muito atribulada, e que estava convencida que não tinha perdão da parte de Deus para as suas fraquezas humanas e que sentia-se, digamos, objeto apontada por toda a gente. São dois momentos que agora me recordo, mas podia citar muitos outros. Sim. Muitas, graças a Deus, muitas. Ainda me recordo também de uma jovem de 16 anos que me encontrou na rua e me perguntou: você é o padre aqui desta terra? Sou. Então eu queria falar consigo. Sim, senhor. Conduzia ao centro paroquial, onde tinha o meu gabinete, conversámos, e ela me disse: olha, hoje numa aula de filosofia discutimos muito se Deus existe, se não existe, etc. A mim nunca ninguém me falou, nem meus pais, nem minha família me falou de Deus. Mas fiquei cá dentro com uma convicção de que Deus deve existir. Porque se existe uma criação, tem que haver um Criador. Mas não sei quem é esse Deus. Eu gostava que me dissesse alguma coisa, que me indicasse
Esta jovem comprometeu-se a vir todas as semanas a termos um encontro de 1 hora, que foi muito fiel durante 1 ano, ao fim do qual eu admiti depois na igreja, fez a primeira comunhão. Hoje é uma cristã convicta, fez o seu percurso também do caminho catecumenal, é catequista, hoje é casada e trouxe depois o marido, que também não tinha prática religiosa, também para a igreja, etc. Quer dizer, tornou-se uma apóstola. Ainda há pouco tempo estive com o casal e lembramos esse momento com muita alegria e ela muito agradecida. Quer dizer, são momentos que Deus realmente me tem dado na vida, muito felizes por ver que eu, humanamente falando, sou quase um inútil, mas diz São Paulo que Deus serve das pessoas que, humanamente falando, menos acreditadas, têm menos valor, mas de que Deus se serve para fazer as suas obras. Senti que, no meu caso concreto, isto é verdade. Pelo menos no meu caso, isto é verdade. Senti muita alegria por ser este instrumento que Deus tem servido em muitas ocasiões, com muita gente também. Podia contar muitos outros factos, talvez não seja conveniente agora. Há 60 anos. Estou muito agradecido a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida, por me ter conservado na igreja como sacerdote, apesar das minhas deficiências, das minhas dificuldades, até dos meus problemas e até dos meus pecados, que Deus teve sempre uma paciência imensa comigo, reconheço isso, estou-lhe muito agradecido, mas ao mesmo tempo também me tem dado a possibilidade de descobrir realmente o que é o sacerdócio na igreja, um dom imenso. O único sacerdote é Jesus Cristo, mas quis dar essa riqueza a homens débeis e frágeis como os outros homens, que por isso mesmo podem compreender e ajudar os outros homens, as pessoas que vêm, tanto homens como mulheres, que vêm pedir ajuda. E, ao mesmo tempo, cheguei à conclusão que o sacerdócio é uma nova forma de Cristo encarnar nos tempos de hoje. De uma forma diferente, mas encarna para estar ao serviço dos homens. Ele subiu aos céus, tornou-se invisível aos homens, mas continua presente na Igreja através do seu sacerdócio. Uma das formas, diz o Concílio Vaticano II, é o sacerdócio presente e concedido a homens que o exercem em nome de Jesus Cristo. O sacerdócio é de Cristo, mas está entregue, enfim, a homens que vão fazendo este ministério em vez de Cristo e a favor dos homens. Realmente estou admiradíssimo com o sacerdócio que Cristo colocou nas minhas mãos, mas que realmente é de uma ternura, uma manifestação do amor imenso de Deus a favor de todos os homens. Eu fui ordenado, como disse há pouco, em Luanda. Estive como missionário em Luanda, em Angola, em vários lugares. Era uma pastoral totalmente diferente desta utilizada aqui na Europa. Muito especialmente aconteceu isso durante o Concílio Vaticano II. Em Angola, perdido, como costumamos lá dizer, uma linguagem no meio do mato, não acompanhei muito a evolução do Concílio Vaticano II. Quando em 75 cheguei aqui a Portugal, verifiquei que estava totalmente desatualizado. Havia uma efervescência, mudanças daqui, experiências novas na liturgia e muitas outras coisas, mesmo até em teologia, etc. Eu senti realmente a necessidade de me atualizar um bocadinho. É por isso que, decidido a ficar mais algum tempo sem voltar a Angola, inscrevi-me na Universidade Católica para me atualizar. Cheguei ao 4º ano de Teologia, mas ao mesmo tempo fui encarregado pelo Bispo de Setúbal para tomar conta daquele bairro, daquela freguesia de Santo André, no Barreiro. De maneira que, para sobreviver, tinha que dar algumas aulas, e acontecia, de manhã era aluno na faculdade, de tarde era professor,
à noite procurava, era pároco, enfim, todo aquilo que era possível. De maneira que não podia, muito tempo, então dediquei-me à paróquia, mais concretamente a uma instituição que, entretanto, foi entregue ao que na altura não era paróquia, chamava-se Vicariato de Santo André, a chamada Casa dos Rapazes do Barreiro. Então desisti de ser professor, entreguei-me precisamente ao serviço da paróquia e depois encardinei-me na diocese. Ao fim de algum tempo fui recebido, enfim, com muito agrado da minha parte, fui favoravelmente bem recebido. Estou muito agradecido, precisamente ao clero, que também me aceitaram muito bem, precisamente no presbitério de Setúbal. Claro, fiquei 42 anos em Santo André. Aos 85 anos de idade, o bispo Dom José, então, entendeu libertar-me do serviço de pároco e dizendo-me, olha, escolha a atividade que quiser fazer na paróquia para eu nomear, na paróquia, na diocese, para eu nomear. Passado um mês veio ter comigo, pediu-me para ser ainda pároco durante um ano no Seixal. Eu acedi, naturalmente. No fim de um ano, pediam-me para eu vir para o seminário de Almada, o seminário diocesano, e como capelão do Santuário de Cristo Rei. Também aceitei devoamente, numa atitude de obediência, já que me receberam tão bem, eu senti necessidade também de obedecer prontamente ao desejo do bispo. Aliás, é essa a promessa que fazemos todos os anos na Quinta-feira Santa. De maneira que estou muito grato ao presbitério de Setúbal, que me recebeu muitíssimo bem, senti-me muito bem aqui. Fui também apoiado, humanamente falando, pela família que se foi estabelecendo na região do Barreiro. Me prestaram uma ajuda humana muito boa, muito favorável, porque eu sempre gostei de estar unido à família de sangue. De maneira que dou graças a Deus. Agora vim para a Almada, também fui recebido tão bem, tão atenciosamente pelo reitor do seminário, pelo reitor também do santuário, com toda a deferência, como se eu tivesse méritos humanos, mas não tive, mas fui muito bem recebido. Estou muito agradecido também a eles e a Deus por ter conduzido a minha vida desta maneira. Recordo-me só que o Dom Gilberto, eu, na altura, tinha a missão de ser vigário da Igreja de Barreiro Moita e várias vezes tive que falar com ele, que me recebeu sempre muito bem, que acedeu também várias vezes que convidei para ir à paróquia, vários serviços. Durante 7 anos, no dia domingo de Ramos, ele ia sempre almoçar. A casa era a paróquia de Santo André, com a primeira comunidade catecumenal. Eu gostava muito de ir e criámos uma amizade bastante profunda. O Dom José também foi muito simpático comigo, sempre também que ele achou conveniente falar comigo. Eu também procurei ser sempre muito disponível para aquilo que ele achasse conveniente. Foi por isso que ele realmente chamou para a paróquia que eu deixei, uma comunidade deoniana, a congregação a que ele pertence, e eles ficaram a substituir-me, muito, enfim, com uma comunidade religiosa que é sempre mútua para uma paróquia. De maneira que tive momentos assim de bom acolhimento e de muita cordialidade com os 3 bispos da Diocese de Setúbal. Com muita apreensão, de facto, vejo que há problemas nas paróquias que vão sempre aparecendo, que com a presença de um bispo se iriam resolvendo e que se vão acumulando. Para o bispo que vier vai ter uma maior dificuldade, sem dúvida nenhuma. São problemas acumulados que criam outras dificuldades. Por outro lado, vemos que a Diocese quase que parou. Não há um projeto diocesano de pastoral. Estamos todos à espera, enfim, de um programa para celebrar os 50 anos da Diocese.
Realmente, Deus é que conduz a história, sem dúvida, Ele sabe porque permite isto. Mas, humanamente falando, segundo os nossos critérios humanos, realmente acho que seria realmente muito útil, quanto antes, que viesse um bispo para ir avançando, até sobretudo agora para as Jornadas Mundiais da Juventude, que havia necessidade de dinamizar a Diocese para esta efeméride, que pode ser marcante também para a nossa Diocese, para a juventude da nossa Diocese. E não só a juventude, mas toda a Diocese. Eu acho que é fundamental. Primeiro, pelos valores humanos e cristãos que a família vai transmitindo aos mais novos, aos filhos. Eu olho para a minha família, que era uma família muito humilde, muito simples, de uma pequena aldeia de Trás-os-Montes, ou seja, sem grande cultura, mas que tinha uns valores tradicionais muito marcantes e muito presentes, e que eu recebi, e que agora reconheço que foram muito úteis. Uma certa disciplina na vida, uma certa maneira de ver a vida, não preocupado com dinheiro, com riquezas, com amontoar, mas simplesmente o suficiente para sobreviver, com alguma dignidade, etc. E muitos outros. E também, sobretudo, os da fé. Eu, olhando, vejo que realmente a minha família sempre me apoiou, continuam a apoiar, estão presentes na minha vida, convivo com eles, e, sobretudo nos momentos mais marcantes do ano, procuro estar com família, celebrá-los em família, embora aos domingos, como pároco, são os dias que o pároco tem mais ocupados. Fim de semana é quando o resto da família pode conviver, nem sempre me é possível, mas sempre que posso, um telefonema, um encontro daqui e da acolá, em todos os aspectos me têm sido muito úteis e as pessoas e a minha família sempre me apoiou. Olha, eu tive realmente problemas graves. Eu comecei a minha vida, preparação para o sacerdócio, numa congregação religiosa. Cheguei à teologia, ao 4º ano de teologia, precisamente dentro dessa congregação, com o espírito próprio, dedicado à formação da juventude. No último ano, quando pedi as ordens, puseram-me algumas dificuldades. Não compreendi a razão, perguntei aos superiores qual era a razão, não me foi dada, assim dizer que há umas reticências por causa de um problema de família que aconteceu, e de que eu não tive culpa nenhuma, nem nenhuma interferência, e enfim, os superiores daqui da província portuguesa disseram que não era razão por dificuldades, mas sim, estão colocadas de maneira que, então eu decidi mesmo, como acordo com o provincial, deixar a congregação e passar para uma diocese, porque o meu desejo era ser sacerdote e queria avançar, queria ser realmente na vocação. Foi-me dada toda a ajuda da parte do provincial, na altura, e foi por isso que eu me decidi ir para Angola e ali fiz o último ano de teologia e fui ordenado ao fim de 9 meses no seminário de Luanda. Fui aceito às ordens, fui ordenado como presbítero. Fiquei 3 anos no seminário de menor, responsável pelo seminário menor, depois fui para a paróquia, etc. Ou seja, passei por dificuldades. Havia pessoas que me aconselhavam a deixar, tens estudos, facilmente arranjas um emprego, mas como eu desejava ser sacerdote, tinha cá dentro um desejo, sentia que esse era o meu caminho para a minha vida e o Senhor me ajudou. Quer dizer, foi uma dificuldade difícil também que o Senhor me ajudou a superar e ultrapassar. Depois também tive outras dificuldades também, quando cheguei ali precisamente ali a Santo André, no Barreiro, começámos do nada, não havia absolutamente nada, tivemos que começar mesmo do zero em tudo, desde comprar alfaias litúrgicas que não tínhamos, etc. Tudo, não havia dinheiro, foi tudo com pessoas, todos colaboramos, etc. Até, enfim, formar um centro paroquial. Depois, quando tomei conta, fui responsável
da chamada Casa dos Rapazes, tinha uma dívida muito elevada, foi difícil superar tudo isso, mas abriram-se portas de uma forma maravilhosa que eu nunca compreendi. Fomos os primeiros no distrito de Setúbal a fazer formação profissional pela União Europeia, na altura. E depois tudo nos ajudou. Quer dizer, mesmo economicamente, as coisas foram aparecendo quase a compreender. Eu que não tinha nenhuma experiência de dirigir um centro paroquial, as coisas foram-se organizando, ficou um centro organizado com 5 valências, ou respostas sociais, como se chama hoje. Depois foi necessário também construir uma igreja. Quando paguei as dívidas, orientei-me para já dinheiro para construir a igreja e ali ficou enterrado uma quantia bastante elevada. Tudo isto apareceu sem eu ter capacidades humanas para resolver tudo isso e graças a Deus e a ajuda também da Virgem Maria, realmente também se construiu a igreja. Quando deixei de ser pároco, ficou uma pequena dívida ainda, mas com garantias de em breve acabar, como já terminou, e ficou tudo pago. Ou seja, muita gente pergunta como é que você conseguiu o dinheiro para tudo isto? Nem sei eu explicar. As coisas apareceram, tudo se foi organizando, certamente por ajuda da Virgem Maria, também certamente do Senhor, que quis. E ficou uma igreja, toda a gente gosta dela, que o próprio Dom Manuel Martins disse que é uma igreja que fica como referência em Portugal para o século XXI. Agora, nas Jornadas Mundiais, já mesmo do Brasil, me pediram para eu mostrar a igreja, explicar os espaços litúrgicos, toda a ornamentação, etc., com ícones, tudo isso, com a mensagem desses ícones, que está já previsto o dia em que vai haver um grupo de 300 jovens que ali vão celebrar a Eucaristia e pediram para eu explicar tudo isso. Quer dizer, realmente aconteceram resultados que eu nunca tinha previsto, nem imaginava, mas que aconteceram, tudo isto realmente por providência de Deus. De maneira que passei por dificuldades, realmente económicas, também foram superadas de uma forma quase, a dizer, milagrosamente. Recordo-me que um vereador da Câmara do Barreiro, quando visitou a igreja, disse: quanto é que custou isto? X, não foi pouco. Era um terreno alagadiço, tivemos que ir a 18 metros de profundidade para encontrar espaço sólido e ali, só nas fundações, gastámos muito dinheiro. De maneira que o preço ficou elevado e dizia assim: como é que você arranjou dinheiro para tudo isto? E eu disse-lhe: certamente não vai acreditar, mas isto é a intervenção da Nossa Senhora. Ele olhou para os outros membros, olhámos para os outros, interrogados se é verdade, se não é verdade. Eu sorri e, realmente, humanamente falando, não se explica. Foi que as coisas aconteceram, foi só questão de perceber que as circunstâncias eram favoráveis e foi no período, precisamente, de crise, aquela crise de 2011 a 2014, 2015, crise grave em Portugal, que construímos a igreja. E as coisas aconteceram. Várias pessoas me disseram que era uma falta de bom senso começar a construção naquela fase de crise, mas eu julguei, que Deus me inspirou, que era o momento oportuno. E assim aconteceu. De maneira que superámos muitas dificuldades, sem dúvida nenhuma, não por mérito meu, mas por a ajuda de Deus. Quer dizer, eu vejo perfeitamente que Jesus Cristo conduziu a minha vida, que a Virgem Maria esteve presente. Recordo-me que quando fui ao Santuário de Loreto, em Itália, lhe pedi uma graça especial a construção da igreja e antes tinha havido muitas dificuldades de terreno, de espaço daqui. Em 3 anos tudo foi superado, desde o terreno, daqui, tudo foi superado. O dinheiro apareceu. Foi realmente um milagre que Nossa Senhora nos concedeu. Eu estou-lhe muito agradecido precisamente por isso. Primeiro, o desejo de ser sacerdote, alegria, gosto de ser sacerdote. Segundo, é preciso muita oração, e confiança realmente no amor de Deus,
manifestado em Jesus Cristo, que deixou na igreja os sacramentos. O sacerdote também usufrui dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, etc. E acreditar neste amor de Jesus Cristo, que quer servir-se dos homens simples, humanamente falando, sem créditos humanos, sem valores, mas que realmente se expõe e deseja estar ao serviço do Senhor, sem dúvida nenhuma. Ser sacerdote tem os seus problemas, as suas dificuldades, sem dúvida nenhuma, mas Deus sempre nos ajuda e está presente. E eu não troco, digamos, esta alegria de ser sacerdote por qualquer outra missão no mundo, qualquer outra profissão. Estou muito agradecido a Deus por me ter chamado na Igreja a este ministério do sacerdócio. Quando era pároco, às vezes faltava-me algum tempo, nem sempre utilizei bem o tempo, mas procurei sempre cumprir, tinha o meu tempo, procurava ter sempre um tempo de oração individual, pelo menos um quarto de hora de oração individual, de união com o Senhor, pela manhã. Isto me ajudava muitíssimo a criar paz interior, confiança em Deus, etc. Hoje, aqui no seminário de Almada e também Serviço no Cristo Rei, tenho mais tempo para a oração, acompanho os seminaristas, enfim, na vida do seminário, na oração, no ofício que rezamos ou cantamos em comum. Todos os dias há uma hora de adoração aqui no santuário, em que eu estou presente, faço oração, sem dúvida nenhuma que isto me ajuda muitíssimo. De maneira que o sacerdote tem que ser um homem de oração, de comunhão com Jesus Cristo e de muita confiança neste amor de Jesus Cristo pelos seus sacerdotes. Como há pouco disse, eu estava numa congregação religiosa, muito concretamente os salesianos de Dom Bosco. Claro que reaprendi Dom Bosco, admirei muito esta figura imensa do século XIX na Igreja e que foi um homem inspirado por Deus, a quem Deus deu muitos dons humanos e realmente foi um inovador em certos aspectos, sobretudo na educação da juventude. E a dedicação que ele tinha pela juventude, a dedicação total, desprendimento de tudo que é humano, enfim, e entrega total também à sua vocação, criou em mim uma admiração muito grande. De maneira que, sem dúvida nenhuma, São João Bosco foi o santo que mais me inspirou e também continuo também a ter uma certa devoção. Também tive possibilidade de ir a Ars, na França, e visitar a paróquia do Santo Cura de Ars, João Maria Vianney. Também refleti muito quando lá estive, na sua dedicação. Fiquei impressionadíssimo com o horário que ele está numa parede lá, as horas que ele tinha para a oração. Tudo isto me inspirou, me chamou muita atenção e procurei também ser, de alguma forma, fiel a um horário que eu tinha que estabelecer para poder dedicar as minhas atividades de presbítero, de pároco, também responsável pelo centro paroquial, em que uma atividade muito marcante no centro paroquial era precisamente entrega ao serviço dos jovens, não só de crianças, mas depois também jovens, depois mais tarde adolescentes. Hoje são mais adolescentes, já passando para a juventude. E foi no meu tempo que se criou isso, que Deus permitiu que se criasse isso. De maneira que também estou agradecido a Deus. Olha, aqui há um ano ou um ano e meio, chamou muita atenção o Salmo 86, que termina assim: em ti estão as minhas fontes, Jerusalém. O salmista falava de Jerusalém, não como cidade, edifício, conjunto de edifícios, mas por aquilo que significava Jerusalém para o povo de Israel, o lugar onde Deus estava presente, onde Deus quis habitar no meio das casas dos homens,
onde Deus acolhia o povo e ali vinha buscar a fé, a coragem, etc. Em ti estão as minhas fontes. Quer dizer, esta Jerusalém foi substituída depois pela Igreja. E então eu compreendi, numa altura que estava a proclamar este salmo, parei, refleti um bocadinho e disse, realmente é na Igreja, na Sagrada Escritura, que a Igreja realmente me oferece, estão as fontes da minha vida, as fontes do meu sacerdócio, realmente as fontes da paz interior que eu preciso ter e que o Senhor me tem dado por sua misericórdia. Tem sido realmente uma passagem da Escritura realmente muito grande. Também outra passagem é do capítulo 17 de São João, a oração sacerdotal de Jesus Cristo, em que ele pede para os seus apóstolos e naturalmente para os seus sucessores, aqueles que o representam, realmente a união, dizendo, Pai, como estás unido a mim e eu a ti, e esta união é a fonte da minha vida, assim que eles estejam unidos a mim e por mim, também eles tenham esta comunhão. Ou seja, Deus, a Santíssima Trindade, é a fonte desta paz interior, desta comunhão, desta felicidade, uma paz que chega até nós, até mim, também concretamente, por Jesus Cristo. Porque como sacerdote, e primeiro como cristão, depois como sacerdote, de uma forma especial, estruturalmente estou unido a Jesus Cristo. Também é outra passagem de Escritura em que tenho refletido e me tem ajudado muitíssimo. Ainda podia acrescentar que ultimamente tenho-me dedicado muito a perceber e redescobrir a riqueza da Vigília Pascal dos judeus, da celebração da Páscoa dos judeus no seu todo, mas muito especialmente na Vigília Pascal. Porque percebi, quando Jesus Cristo disse aos seus apóstolos, fazei isto como minha memória, isto significava toda a Vigília Pascal, que está incluída a ceia também. Percebi que a Vigília Pascal dos judeus se dividia em 3 partes. A primeira parte, a liturgia do pão ázimo, muito longa, com explicação de toda a história da salvação. Foi nessa altura que Jesus consagrou o pão ázimo, a Eucaristia. Depois havia o banquete pascal, a segunda parte. A terceira parte era uma atitude de ação de graças, louvor a Deus por tudo que Deus fizera a favor do seu povo durante tantos séculos, da experiência de diálogo entre Deus e o seu povo. E tudo terminava, pois então, com o cálice da bênção, que Jesus Cristo consagra, esse vinho. E procurei realmente descobrir a riqueza para também procurar transmitir para a nossa celebração da Vigília Pascal essa mesma riqueza, a mesma intensidade que Jesus Cristo teve, porque foi isto que Ele nos mandou celebrar, com a mesma intensidade que Ele lhe deu. E com uma novidade, já não é a celebração do passado, é a celebração da minha memória para o futuro. E, enfim, tudo está substituído. A maneira que cheguei à conclusão que nas nossas paróquias todos precisamos ainda de fazer uma caminhada ainda muito longa para redescobrirmos a riqueza da Vigília Pascal, que não está ainda descoberta, de modo geral, nas paróquias, e que poderia ser realmente uma fonte riquíssima de espiritualidade para o povo cristão. Para a maior parte das pessoas, das paróquias, a Vigília Pascal é apenas uma missa de vigília, assim, da antecipada, com mais leituras, e que por isso mesmo para muita gente é um cansaço, é uma seca, até nem vêm, quando a riqueza é fantástica. Em muitos lugares, em muitas cidades, por Europa fora, há muitas paróquias em que isto já se descobriu, realmente as igrejas estão cheias, a Vigília Pascal dão toda a noite, com uma alegria, uma intensidade fantástica, são fonte realmente de rejuvenescimento da fé nas paróquias. Eu desejava que isto acontecesse também aqui em Portugal. O caminho que é o neocatecumenal tem feito essa descoberta, e o testemunho do Papa Francisco tem dito isso várias vezes,
realmente tem sido um contributo imenso e que eu desejava também para todas as paróquias da nossa Diocese de Setúbal. Isso pode ser muito pessoal, mas ler realmente algum livro de algum santo é sempre útil. Um santo que também teve que lutar, também para cumprir a sua missão na Igreja, também no sacerdócio, e não só. Acho que podia ser muito útil também. Mas isto realmente acho que é muito particular, cada um tem a sua preferência. Eu, como vos digo, recomendaria também o Santo Cura de Ars, ou então também São João Bosco, mas é apenas uma preferência, um gosto pessoal, que não posso realmente impor a ninguém. Mas há muitos, graças a Deus, na Igreja. Não é frequente encontrar famílias chamadas cristãs que apoiem muito os seus filhos. Há alguns sim. Outros que aceitam, que toleram, como, bem, se queres, muito bem, podes seguir a profissão que tu quiseres. Mas, sem dúvida nenhuma, aos jovens diria: experimentai, se sentirdes o apelo de Jesus Cristo, o convite de Jesus Cristo, porque Ele é a fonte da nossa alegria. É fonte realmente da nossa realização, que vai haver momentos muito felizes, uma realização muito feliz, quem se entrega totalmente ao serviço da Igreja, em nome de Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo, que certamente não vai arrepender-se, porque o Senhor está presente na nossa história, com amor, com ternura, e compensando-nos com imensa generosidade pelo sim que nós dermos. Sem dúvida nenhuma. Ânimo, que não será realmente um erro se sentir chamado por Jesus Cristo. Precisamente estar ao serviço da Igreja, ao serviço do Senhor, ao serviço dos homens, transmitindo a paz, animando as pessoas, verificando que elas se afastam mais felizes, mais contentes, com um sorriso, e também poder anunciar a palavra de Deus. Estou muito entusiasmado em ler a Escritura, descobrir uma riqueza imensa, que em muitos aspectos ainda não tinha descoberto, que há uma riqueza imensa realmente na Sagrada Escritura, que por vezes está escondida. Agora tenho a possibilidade de me dedicar mais a ler, a refletir, a fazer a chamada Lexio Divina, e por isso tem sido para mim uma alegria muito grande e uma fonte de realização pessoal, sem dúvida nenhuma.